Obrigado, pastor Marcelo, pelo carinho. Eu estou me sentindo aqui como um príncipe desde sexta-feira, muito bem tratado, muito carinho. Eu agradeço, são muitas pessoas que cuidaram de mim. Primeiramente o pastor Marcílio, que mora no meu coração, e também o irmão Júlio, irmã Terezinha, irmão Naum, irmão Ismael, Mônica, Gustavo, Juliana, a irmã Gessi, Pedro, Itelina, a Duda. Então, muita gente. E os jovens, todos, com muito carinho. Bênção demais poder estar aqui. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista no Jardim América, em Belo Horizonte. Os irmãos estão lá em culto nesta hora, também adorando o maravilhoso Deus a quem nós adoramos nesta noite. O Deus vivo, o Deus que nos ama, que cuida de nós. Queremos refletir nesta noite sobre a história de Zaqueu, uma história muito conhecida. A história de Zaqueu poderia ser a sua história, poderia ser a minha história. E nós falamos então nesta noite de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. O texto é Lucas capítulo 19, verso 1 até o verso de número 10. Estou usando a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel, para esta leitura. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. E assim nos diz a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para vê-lo, porque sabia que ele passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mencionarei 4 ensinamentos, 4 ensinos desta história. Primeiro ensino da história de Zaqueu é: Jesus passa onde e quando alguém necessita dele. Jesus passa onde e quando alguém necessita dele. Não estou falando da sua precisão de Jesus, estou falando da sua necessidade de Jesus. Precisão é diferente de necessidade. Precisão é uma vontade, um desejo de algo, mas que dá para viver sem. Necessidade é aquilo que, se não tivermos, morremos. Por exemplo, necessito de alimento. E fui muito bem alimentado aqui. Mas não preciso de caviar. Necessito de água, mas não preciso de água mineral da melhor qualidade para matar a minha sede. Se for uma água bem tratada, já vai matar a sede.
A água é a necessidade. De repente a marca pode ser uma precisão. Então, necessidade é mais do que precisão. Jesus é uma necessidade. Sem Jesus morremos espiritualmente. Como Zaqueu, necessitamos ser vistos por Jesus. Ver Jesus é um evento passageiro. Ser visto por Jesus é um encontro para a eternidade. Zaqueu precisava ver Jesus e acabou descobrindo que, na verdade, ele necessitava de Jesus, o Salvador. Jesus é como o sol. Todos os dias ele surge nas nossas vidas. Contudo, apesar do sol estar disponível a todos que querem usufruir da sua luz, muitos preferem viver na penumbra. Preferem a companhia das trevas e não saem para a luz. É uma questão de escolha. Deus nos criou livres para a luz e livres para as trevas. A história de Zaqueu em Lucas 19 começa assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus entrou em Jericó por decisão própria, assim como entrou neste mundo também por decisão própria e por amor. Jericó necessitava da presença de Jesus. Ele entrou naquela cidade porque alguém necessitava dele. Jesus está passando por aqui hoje à noite, pastor Marcelo. Assim como passou em Jericó, há quase 2000 anos atrás, ou mais ou menos 2000 anos, quando passava por ali. Aproveite a oportunidade de não apenas ver Jesus, mas de ser visto por Jesus. Aproveite a oportunidade e receba o Senhor em sua vida, assim como Zaqueu recebeu. O verso 2 de Lucas 19 nos diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. Havia muita gente em Jericó, mas Lucas, o evangelista, faz questão de falar de Zaqueu. Há muita gente em Vitória, não tanto quanto em Belo Horizonte, muita gente, mas Jesus quer encontrar você. Jesus faz questão de ter um encontro pessoal com você. O nome Zaqueu significa puro, inocente. É claro que o significado do nome Zaqueu não fazia dele uma pessoa pura ou inocente. Não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Zaqueu estava longe de ser inocente. A fama de puro e inocente de Zaqueu foi possível após o seu encontro com Jesus. Ao nos encontrarmos com Jesus, Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Nos sara de toda culpa, de toda mágoa, de todo ressentimento. Ele nos justifica perante Deus Pai, de modo que não há mais condenação para você, não há mais condenação para mim, não há mais condenação para nós em Cristo Jesus. Ele nos justifica. Um único encontro com Jesus é suficiente para imunizar-nos contra a condenação do pecado. Um único encontro.
Uma única dose de Jesus de Nazaré é suficiente para imunizar contra as trevas e seus efeitos. Lucas, o evangelista, faz questão de nos informar que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, lá de Jericó, e que era um homem rico. Zaqueu necessitava da vacina de Jesus de Nazaré. Dose única para a salvação. Dose única para a imunização contra a condenação do pecado. A Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nenhuma condenação há para você que se encontrou com Jesus, que se deixou ver por Jesus. Um segundo ensino da história de Zaqueu é: ricos ou pobres, todos necessitam de Jesus. Fica evidente na história de Zaqueu que os chefes, os ricos e os bem-sucedidos necessitam tanto de Jesus quanto os empregados comuns, os desempregados e os pobres em geral. Todo mundo necessita de Jesus. Todo mundo. No verso 3, Lucas diz: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Zaqueu ouvia Jesus no meio da multidão, mas não conseguia vê-lo. Ouvia, mas não escutava. Não basta ouvir Jesus, é preciso escutá-lo. Não basta ver Jesus, é preciso ser visto por Jesus. Escutar é mais que ouvir, ser visto é mais do que ver. Eu já vi muita gente nessa minha vida. Gente, mundo afora, muita gente, muito. Mas eu fui pouco visto. Já vi muita gente famosa. Por exemplo, vi de perto o ator britânico Patrick Stewart, mas não fui visto por ele. Aquele ator que faz lá o Dr. Xavier dos X-Men. Eu o vi de perto, mas não fui visto por ele. Aqui eu vi muita gente de perto e fui visto. Que maravilha. É bom ser visto. Zaqueu queria ser visto por Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele não sabia que Jesus também queria vê-lo. Ele não sabia. Terceiro ensino da história de Zaqueu é: haverá empecilhos para quem quer ver Jesus. Zaqueu procurava ver Jesus e não conseguia. Ele poderia ter desistido do desejo de ver Jesus ou corrido atrás do desejo. Zaqueu optou por correr atrás. Ele não era do tipo de pessoa que desiste diante do primeiro obstáculo. Zaqueu era determinado. É por isso que lemos no verso 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. Os empecilhos podem nos paralisar, ou podem nos impulsionar a prosseguir na conquista dos nossos sonhos, das nossas metas. Os empecilhos não paralisaram Zaqueu, e que não possam paralisar você de ver Jesus e de ser visto por Jesus. Quantos chefes importantes, pessoas importantes você conhece, que se sujeitariam a sair correndo pela rua, subir em uma árvore, simplesmente para ver um ídolo e vê-lo passar? Zaqueu se mostrou um grande fã de Jesus,
Contudo, ele não queria autógrafo, não queria selfie, não queria aumentar o número de seguidores, não queria impressionar o mestre, ele só queria vê-lo. Nem pensou em ser visto por Jesus. Nesse ponto, Zaqueu se mostra desinteresseiro. Zaqueu somente queria ver Jesus. Qual a necessidade de Zaqueu antes do encontro com Jesus? A mesma necessidade sua, a mesma necessidade minha, a necessidade de todo ser humano, a necessidade da alma, a necessidade de preencher o vazio existencial. Como alguém disse, esse vazio é do tamanho de Deus, e portanto somente Deus pode preencher o vazio da alma. Somente Deus. Zaqueu não buscava cura, não estava doente. Não buscava bens materiais, ele era rico. Não buscava estabilidade profissional. Era funcionário público do mais poderoso império da sua época, o Império Romano. Estava muito bem empregado, obrigado. Quais as suas carências hoje, querido amigo? Você já permitiu que o Senhor Deus preenchesse o seu vazio espiritual? Jesus está passando agora, por aqui, está passando. Agarre esta oportunidade, faça como Zaqueu, não saia daqui esta noite sem permitir que Jesus salve a sua vida, e salvação para sempre, e que você se torne filho, filha de Deus, co-herdeiro com Cristo. O verso 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Jesus surpreende Zaqueu, ele o chama pelo nome, ele vê Zaqueu. Jesus está vendo cada um de nós, ele nos vê. Jesus poderia ter passado debaixo daquela figueira brava, como a maioria das pessoas. No entanto, Jesus olhou para cima, olhou para Zaqueu. Zaqueu teria ficado satisfeito em ver Jesus. Jesus não fica satisfeito, não fica. Ele só fica satisfeito em se conectar conosco. Ele deseja entrar na intimidade do nosso lar, na intimidade da nossa vida. Ele não passa em vão. Estamos esperando para receber Jesus no nosso lar, no nosso coração, na nossa vida. Diante do convite de Jesus, Zaqueu não pensou duas vezes. O verso 6, e apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Você já recebeu Jesus com a mesma alegria de Zaqueu? Ou se contentou em apenas vê-lo passar? Jesus não força ninguém, ele convida e aguarda a sua resposta. Ele diz à igreja: eis que eu estou à porta e eu bato. Sou educado, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu a porta do coração e a porta da sua casa para Jesus. Jesus também escancarou o seu coração para Zaqueu. A multidão aqui não estava muito satisfeita com a atitude de Jesus e disseram que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era discriminado porque era um judeu que trabalhava a favor de Roma. Era considerado um traidor de seu povo. Por isso no verso 7 nós lemos: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
A multidão não somente discriminava Zaqueu, mas também pensava que Jesus não sabia muito das coisas. Se soubesse quem era Zaqueu, não teria se autoconvidado para entrar na casa dele. Mas é o contrário disso. É o contrário disso. Por ele nos conhecer tão bem, ele quer entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Os irmãos que me receberam em casa nunca tinham me visto na vida, talvez, primeira vez, mas me receberam com alegria, pois Jesus quer receber você e quer ser recebido por você com alegria. Quarto e último ensino da história de Zaqueu, por hoje, tem outros. Quem se encontra de verdade com Jesus, tem a vida transformada e tem o testemunho do próprio Jesus a seu respeito. Jesus fala a seu respeito, transforma a sua vida e fala a seu respeito. Lemos nos versos 8 a 10, e levantando-se Zaqueu disse, depois da palavra da multidão, né? Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus se vira para o Zaqueu e diz para Zaqueu, não para a multidão, hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o perdido. Ele mesmo diz que o são não precisa de médico, o doente precisa. E Jesus é o médico dos médicos. E ele tem a solução. Os médicos são maravilhosos, mas nem sempre tem a solução. Eles têm um remédio, uma bênção, um remédio. Como que ajuda? Uma cirurgia. Pois Jesus tem a solução completa para a sua alma, para a sua vida. Ele tem a solução. Não sei se você prestou atenção, mas Lucas diz no verso 8, que Zaqueu se levantou. Só se levanta quem está caído. Só se levanta quem reconhece que precisa se erguer. Será que Zaqueu caiu da figueira ao descer apressadamente? Levantar-se significa também se dispor. Zaqueu se dispôs a mudar de vida. Ele sabia que não era o dinheiro em si o seu problema, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, como diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro. Por isso Zaqueu oferece metade dos bens aos pobres. É porque aquilo incomodava. Senão ele não teria feito isso. E depois ele disse, eu tenho roubado alguém devido às cobranças injustas dos impostos, eu restituo 4 vezes mais. Agora ele está fazendo o que a lei de Moisés previa. Ele quer andar de acordo com a lei, mas ele foi além da lei. Aquilo que o incomodava, ele disse, Senhor, eu deixo tudo para trás. Eu deixo tudo para trás. E Jesus então se dirige a Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Veja que Zaqueu não se dirigiu à multidão, se dirigiu a quem podia socorrê-lo, se dirigiu a Jesus. Jesus também não se dirigiu à multidão nesse momento, se dirigiu ao Zaqueu. Salvação acontece instantaneamente na vida daquele que se entrega e que se encontra com Jesus. Esse encontro transforma a vida de qualquer um, transformou a minha vida. Eu não dava muito por mim, mas Jesus sim. Jesus é maravilhoso, e Ele está passando nesta noite. Ele nos tira das trevas para a luz, nos arranca da condenação eterna para a salvação eterna. Zaqueu teve a sua vida transformada por Jesus.
queria apenas ver, mas Jesus também queria vê-lo. Ele necessitava ser visto por Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Ele está dando uma oportunidade para você, para todos nós, de termos um encontro maravilhoso com Ele.